Foi o Espiritismo que nos veio trazer a psicoterapia para a manutenção de uma verdadeira saúde mental. Foi o Espiritismo que retirou a cortina da ignorância para que nós entendêssemos que há em verdade problemas de natureza psiquiátrica, mas há também problemas de natureza mediúnica. A mediunidade não é um dom. A mediunidade não é uma graça. A mediunidade é uma faculdade da alma que o corpo reveste de células para permitir o intercâmbio com o mundo espiritual. E de acordo com as nossas experiências desta vida ou de outras vidas, outras existências, nós atraímos aqueles a quem prejudicamos, que não nos tendo perdoado, interferem em nosso comportamento, levando-nos a terríveis transtornos psiquiátricos. Allan Kardec explicou que periodicamente a Terra é invadida por uma multidão de espíritos perversos que provocam obsessões coletivas. Ele fala das obsidiadas de Loudun, de Oxanes. E se nós olharmos a nossa sociedade, nós temos no carnaval um momento de obsessão coletiva, em que o caráter, o pudor, a dignidade, os valores éticos cedem lugar à promiscuidade, à vulgaridade, à corrupção dos costumes, em que as pessoas perdem o senso de dignificação humana. E se olharmos na generalidade, a sexolatria dos nossos dias, a toxicomania, o alcoolismo, o tabagismo, tem as suas raízes em processo de natureza obsessiva, neuroses, psicoses, esses transtornos de comportamento, particularmente a depressão do ponto de vista psiquiátrico, é o grande mal desse século. Ao lado da depressão, o transtorno que nos vai devorando, que é o de pânico. Nós vamos vendo que a nossa sociedade tecnológica, que chegou às estrelas, que penetrou na vida das micropartículas, não encontrou a solução para a sua insegurança emocional, para o vazio existencial, para a paz. Vendeu a doutrina espírita, na sua face científica, competir no laboratório e demonstrar que nós somos espíritos eternos desde quando criados por Deus. A vida é única, mas as existências corporais são múltiplas. Entramos no corpo pela reencarnação, saímos do corpo pela desencarnação, mas nós continuamos na vida, na matéria ou fora da matéria. Nós estamos na vida, então nós somos aquilo que fizemos, nós seremos aquilo que fizermos. Deus é amor, Deus não castiga, Deus não perdoa, Deus ama. Perdoar nesse sentido seria apagar a falta, e esse não é um ato de amor, porque o faltoso continua irregular. Deus ama e nos dá o ensejo de repararmos o mal através do bem que podemos fazer. A filosofia espírita, fundamentada na reencarnação, trouxe-nos a moral do Evangelho, aquela moral que está sintetizada no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o Espiritismo, na sua feição de ciência, constata o fato, como filosofia explica, como ética moral religiosa, oferece-nos a terapia, aproximando-nos de Deus, dando-nos dignificação e auxiliando-nos na preservação dos valores morais, da saúde mental, do equilíbrio psicológico e do bem-estar orgânico. Pessoas que aderem à causa espírita, da vã suposição de que o Espiritismo vai resolver os problemas.
É claro que nenhuma teoria resolve problemas, nem o espiritismo, nem religião nenhuma, nem ciência alguma. Todos eles são terapias, são metodologias, são técnicas, ensinam a maneira da pessoa libertar-se do problema. O espiritismo nos ensina como podemos ser felizes. Fala-nos de que temos um passado perturbador, mas temos um presente abençoado. Nós semeamos ontem, colhemos agora. Vamos semear para amanhã. Se os nossos frutos são amargos, estamos no momento de sementar novas bênçãos para colhermos felicidade logo amanhã. Então esta ciência filosófico-religiosa é a resposta de Deus às aflições da terra. É o Consolador que Jesus prometeu, que está retornando até nós para diminuir as nossas lágrimas, para sanar as nossas aflições. Costumamos dizer que o Espiritismo conseguiu a mais extraordinária saga do pensamento moderno. Matou a morte que era adversária da vida, morreu, porque ninguém se desintegra. A velha morte é desencarnação. Morrer é abandonar a máquina física e continuar a viver. O Espiritismo veio, pois, apresentar a psicoterapia das 10 obsessões para a grande epidemia que toma conta da humanidade. Permitam-me, os senhores, narrar uma experiência pessoal. Quando estou em Salvador, terminadas as reuniões convencionais, 3 vezes por semana, e temos um público de mais de 1000 pessoas em cada uma delas, ficamos à disposição para atender aqueles que têm problemas, pessoas que desejam uma palavra amiga, porque em verdade não temos a presunção de aconselhar a ninguém. As pessoas, quando vêm pedir um conselho, já trazem a sua ideia e raramente aceitam a opinião que nós damos. A grande maioria quer que a gente concorde para transferir para nós a responsabilidade. Depois de conviver por muitos anos com o público, percebemos essa sutileza do comportamento psicológico, mas continuamos a atender com serenidade até as madrugadas. Hoje, graças ao atendimento fraterno, as nossas equipes selecionam os casos mais graves que vão à nossa casa durante a semana, e nas reuniões públicas eu atendo em particular, um a um, para poder ser o companheiro que participa das aflições humanas. E certa madrugada, mais ou menos às 2h15 da manhã, eu ainda tinha 3 ou 4 pessoas e estava atendendo uma senhora de idade, quando subitamente no nosso salão, que é um salão relativamente grande, chegaram 4 pessoas, um cavalheiro de 48 ou 50 anos, uma jovem em camisa de força e 2 homens muito fortes que eu entendi que eram enfermeiros psiquiátricos, não pela cabeça, mas pelos músculos. Os 3 ficaram no fundo e o cavalheiro aproximou-se de mim. Eu estava atendendo a senhora e ele me perguntou: eu posso interromper, seu Divaldo? Eu digo: não deve, mas já interrompeu. Vamos lá. Seu Divaldo, é o seguinte, eu venho aqui para o senhor me atender. E eu lhe disse suavemente: o senhor vai ter que esperar um pouco, porque eu estou atendendo essa senhora e ainda tem aqueles. Ele virou para mim e já me deu uma lição de ética. E a caridade, seu Divaldo? Eu disse: a caridade é respeitar o direito dos outros. Quando o senhor chegou, eles já estavam. A que hora a senhora chegou aqui, minha irmã? Eu disse: cheguei às 3 horas da tarde para poder pegar uma ficha. Eu disse: o cavalheiro está chegando às 2 da manhã. Então é falta de caridade para ela. Mas, seu Divaldo, o meu caso é de urgência. Eu disse: o dela também é de urgência, tanto sim que ela veio 13 horas antes do senhor, ou quase isto. Seu Divaldo, o meu caso é de emergência. Eu digo: então, vamos atendê-lo. Qual é o caso do senhor? E ele muito arrogantemente me disse: seu Divaldo,
eu não creio em Deus, eu não creio nos espíritos, eu não creio no Senhor. Eu olhei para ele e sorri, porque ele era muito mal educado, e não me cabia dar uma resposta compatível. Eu disse: pois não, isso não é importante. Qual é o problema do Senhor? É minha filha que é esquizofrênica, e eu venho aqui a mandado do psiquiatra fulano de tal. O senhor conhece o doutor fulano de tal? Eu conhecia, mas eu disse para ele mais ou menos. Pois é, seu Divaldo. Ele me disse: o caso dela é uma esquizofrenia profunda, com consequências irreversíveis. Eu já não tenho terapia para a menina. Procure um tal de Divaldo que anda por aí, porque essa gente, às vezes por sugestão, consegue qualquer coisa. Eu que conheci o psiquiatra, gostei dele dizer o que o psiquiatra pensava de mim na minha ausência, porque na minha presença era muito gentil. Eu disse: pois não, mas não é importante. O senhor deseja de mim o quê? Seu Divaldo, eu desejo saber do senhor o seguinte: eu tive uma irmã que morreu louca no manicômio, e a esquizofrenia é hereditária, o senhor sabia? Eu disse: não sabia, porque quem tem pacientes psiquiátricos lê tudo que é panfleto e faz uma confusão horrorosa na cabeça, mas dá a impressão que tem muita cultura. Eu reagi e disse: pois eu não sabia. Pois é, seu Divaldo, e eu venho aqui para lhe fazer uma pergunta. Eu desejo que o senhor me fale se minha filha vai ficar boa ou não, porque se ela não ficar boa, eu pretendo matá-la e matar-me depois, porque fui eu que lhe dei o genes degenerado da esquizofrenia. Eu disse: mas olha, seu psiquiatra mandou a pessoa errada. Aqui é a casa de Jesus Cristo, e aqui ninguém dá diagnóstico desesperador, e ademais eu não tenho autoridade legal para mandar o senhor matar sua filha e se matar depois. Só quem pode fazer isso é seu psiquiatra, porque ele dá atestado de óbito e eu não dou. Eu dei um pouco de ironia. Mas, seu Divaldo, eu disse: muito bem, o problema é da moça? Ele disse: é da moça. Eu pedi licença à senhora e disse: você espera um pouco, que eu vou atendê-los. Mas, seu Divaldo, é emergência. Quanto tempo ela está doente? 7 meses. Eu digo: então não é emergência. Quem esperou 7 meses pode esperar mais 40 minutos. Mas, seu Divaldo, ele ficou irritado, e eu, muito calmo, lhe disse: olha, não há problema, o senhor não tem nenhuma obrigação de esperar. O senhor passa ali naquela sala, que é a tesouraria, e pede o dinheiro que o senhor pagou a consulta. Ele disse: mas eu não paguei nada. Eu digo: então não vejo porque que o senhor está tão aborrecido. Eu estou aqui desde as 6 da tarde, de pé, atendendo gratuitamente. O senhor chega às 2 da manhã e está irritado, cavalheiro? O senhor está equivocado, eu não vou atender agora. O senhor vai ter que esperar se quiser. Também, se não quiser, é problema do senhor. Ele necessitava de tomar a primeira lição: educação doméstica, respeito ao direito dos outros, caridade para com o próximo. Ele foi para lá e ficou muito aborrecido, mas eu não me incomodei, continuei atendendo. E às 2h45 da manhã, eu tinha atendido a última pessoa, eles estavam sentados lá no fundo, e eu convoquei: venham, por favor. E ele gritou de lá: seu Divaldo, o senhor não pode vir aqui. Eu disse: olha, eu não posso, mas o senhor é muito intransigente. Como eu sei que as pessoas gostam de um pouco de fantasia e de sobrenatural, eu fiz um teste com ele. Eu posso ir, mas os espíritos só atendem aqui. Se eu for lá, eles não vão. Ele perguntou: é? Eu disse: é. Ele aí veio. A razão por que eu não ia lá é porque ali eu estou ao lado da mesa.